Satisfação é cumprimentar você. Estamos na lição número 2 da nossa série no Evangelho de Marcos, aqui no canal Classe de Professores da Escola Sabatina. Que bom é poder estarmos juntos. Obrigado por sua recepção, por seu carinho, por seu apoio, por aqueles que têm nos escrito, que têm se pronunciado aí em nosso canal. Que Deus os abençoe ricamente. Divulgue esse canal também aos seus amigos. Chegamos à lição 2 e nessa semana nós começamos a analisar alguns dos feitos de Jesus no Evangelho de Marcos. O título da lição dessa semana é Um Dia no Ministério de Jesus. Então, ao examinarmos os fatos narrados em Marcos 1, de 16 a 45, nós temos uma ideia de quem era Jesus através dos seus atos. E quais são esses atos e feitos de Jesus? É muito interessante aqui um detalhe, eu não sei se você já observou, que Marcos gostava de uma palavra, a palavra era imediatamente, ou uma expressão, logo depois. Tudo que ele narrava, ele mostrava Jesus desta forma, andando de forma bastante rápida, de forma decisiva nas coisas. Essa é uma expressão que aparece várias vezes. O que isso revelava? Revelava o movimento de ações rápidas de Jesus no Evangelho. Então nós temos aqui nesta seção do livro, que nós estudamos nessa semana, que é capítulo 1, 16 a 45, o chamado dos discípulos, Essa é a primeira narrativa nesta sessão. Foi um chamado simples, Não foi um chamado glamuroso, mas foi um chamado direto e, ao mesmo tempo, poderoso. Jesus os viu ali pescando e disse: "Vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens." Ele foi incisivo, ele foi claro, ele foi um recrutador direto dessas pessoas. Então, você percebe que essa é uma das primeiras narrativas. Quando Jesus chama, ele de fato chama para o compromisso, para a fé com ele, e ao mesmo tempo nos chama para uma missão. Não é apenas um recreio que nós temos. Uma segunda narração que temos aqui, uma segunda história que temos aqui, foi a visita de Jesus à sinagoga, onde todos se admiravam ou se admiraram do seu ensino, porque ele os ensinava com autoridade. Nessa ocasião, Jesus expulsa também um demônio de um homem que o reconhece e ele diz: "Você é o santo de Deus." Se até o demônio reconhecia isto, imagine pessoas da sua época que o rejeitaram, não reconhecendo que ele era o santo de Deus. Que tipo de coração duro tinham essas pessoas. Mas Jesus diz àquele homem: "Olha, você recebeu a bênção, cale-se, e fica quietinho." E então Jesus expulsa o demônio dele. Um outro episódio que temos nesse setor é no final do sábado, depois de passar um dia na sinagoga. Eu sempre digo: qual é o momento da semana mais cansativo para um pregador, para um pastor, para um líder? É justamente o sábado à noite, o sábado após o pôr do sol, que depois de tantas atividades, todas elas sagradas, todas elas permitidas, ele agora está cansado, ele quer descansar, ele quer relaxar. Mas no final de um sábado, onde é que nós encontramos Jesus no Evangelho de Marcos? Nós encontramos Jesus na casa de Pedro, e ao chegar à casa de Pedro, ele percebe que a sogra de Pedro estava com uma febre. Alguns dizem que essa era uma febre tifoide. A verdade é que aquela região era uma região pródiga em diferentes tipos de doenças e em diferentes tipos de febres naquela época. E então o texto diz que Jesus repreendeu aquela febre, porque eles acreditavam que as doenças eram originadas pelo diabo, e então a expressão aí é uma expressão de expulsão de demônio. Então ele repreendeu a febre, e o mais interessante é que a Bíblia diz que, curada, ela os servia. Ela foi fazer um jantar para Jesus e para os seus amigos. E o texto continua dizendo que depois disto, muitos da cidade souberam que Jesus estava ali, e eles vieram para serem curados por Jesus. E ele sempre recomendava que, depois de curados, as pessoas não falassem sobre isso. Por que será?
né? Esse mistério que compõe especialmente a primeira parte do Evangelho de Marcos, conforme nós vimos na semana passada, ele era um mistério para que a obra de Jesus, o ministério de Jesus, não fosse atrapalhado pelos inimigos, pelos fariseus, pelos escribas, pelos líderes judaicos da sua época. Porque se ele precipitasse a perseguição, ele poderia abortar antecipadamente o seu próprio ministério que viera cumprir aqui nesse mundo. Então ele dizia às pessoas, não fala isso para ninguém. Mas na maioria das vezes não adiantava, porque as pessoas saíam falando e propagandeando quem era Jesus, né? E o texto diz que lá ele curou essas pessoas todas, mostrando que Jesus sempre está disposto a servir. Uma grande lição para nós também, né? Não há tempo para servir, né? Servir é uma característica do verdadeiro cristão, né? Agora, nessa narração, ou seja, nesse texto corrido de Marcos, que são várias histórias dentro de um capítulo só, né? A gente às vezes até se perde um pouco, você corre o risco ao expor essa lição de ficar falando de um assunto só. Então eu estou tentando fazer assim, um apanhado geral desses assuntos todos, dessas histórias todas de cura, de milagres de Jesus, né? E o texto diz que Jesus se levantou naquele dia, no dia seguinte, né, antes do nascer do sol, isso era muito provavelmente o primeiro dia da semana, e o texto diz assim que ele foi para um lugar de oração. Ou seja, atarefado como estava, o seu ministério repleto de coisas para fazer, Jesus parava e orava. Esse era o segredo do ministério de Jesus, né? A ação aí de orar está no verbo imperfeito, que quer dizer o seguinte, que era um processo em andamento. Ou seja, Jesus estava sempre trabalhando e Jesus estava sempre orando, Jesus estava em oração sempre, não é aquela oração que você faz numa vigília. Alguns eles limitam muito essa questão. Eu vou fazer uma vigília de oração. Não, há momentos que você precisa fazer essa vigília, mas o cristão, dele se pede que ele tenha uma vida de constante oração, de constante comunhão, né? E depois, então, a história do capítulo 1 continua dizendo que Jesus purifica um leproso, né? A lepra era uma designação geral para doenças dermatológicas, doenças da pele, né? E o texto diz que Jesus tocou nele, Marcos 1, 40, 45, né? E pelo fato de o toque imediatamente ter purificado o homem, Jesus não ficou ritualmente impuro, porque o homem já ficou, ele tocou e o homem já foi purificado. Então, dentro daquelas leis judaicas, Jesus não se tornou impuro. E o texto diz que Jesus cumpre estas leis do seu tempo. Por quê? Por várias razões, né? Uma, porque Deus mesmo é que tinha dado essas leis lá no Antigo Testamento, né? O próprio Jesus foi o autor dessas leis, né? E aí o texto diz que ele enviou o homem leproso para o sacerdote. A lei de Moisés pedia isto, e ele pediu para que não anunciasse quem o havia curado. Então, dentro daquilo que nós já discutimos aqui, por que Jesus fazia segredo sobre o seu poder, sobre o seu ministério, sua verdadeira identidade, né? E essa é uma pergunta que é interessante a gente fazer de novo, né? Por que Jesus pedia para não sair anunciando suas curas e seus milagres? Nós já discutimos isso anteriormente, você pode voltar, né? Reprisar um pouquinho esse assunto com os alunos, isso vai ajudá-los a entender melhor a questão, né? E uma segunda pergunta que eu colocaria aqui na conclusão do tema dessa semana é: o que aprendemos com Jesus que num final de sábado, depois da sinagoga, depois de estar cansado, ele curou muitas pessoas na casa de Pedro? Eu aprendo que Jesus estava sempre disposto a servir, sempre disposto a amar, sempre disposto a perdoar. E então, eu como obreiro, como cristão, devo proceder da mesma forma. Não é fácil. Isso às vezes nos tira do comodismo, né? Mas muitas vezes, mesmo dentro da igreja, há pessoas que eles parece que estão fazendo um favor para Deus quando fazem alguma coisa na igreja, ou na missão, ou na pregação do Evangelho. Não. Quando fazemos isto, é nosso privilégio. É algo que os anjos gostariam de estar fazendo, mas Deus nos concedeu esse privilégio.
Então, o exemplo de Jesus é um exemplo fabuloso. Ele nos mostra que não há tempo para servir, devemos servir e amar o tempo todo, ok? Bom, pense nisso. Semana que vem a gente continua na nossa caminhada no Evangelho de Marcos, estudando esses temas tão interessantes. Embora muitos temas numa lição só, você deve selecionar aqueles que são mais, digamos assim, interessantes para os seus alunos, para a realidade da sua unidade na escola sabatina. Que Deus abençoe. Até a semana que vem. Estamos de volta.